Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Você não imagina a satisfação, a felicidade, a realização que eu fico sempre que eu chego aqui e vejo que você está aqui assistindo um de nossos conteúdos. Pois bem, hoje nós vamos estar trazendo até vocês mais uma vez uma de nossas plantinhas especiais, que nós chamamos carinhosamente de especiais. Dessa vez nós vamos estar trazendo a KHZDD. E como vocês já sabem, sempre nesses vídeos onde nós mostramos espécies ou variedades diferentes, nós sempre tentamos colocar, ou melhor, colocamos alguma informação que lhe seja extremamente útil para que você melhore o seu cultivo, para que você melhore os cuidados com a sua rosa do deserto. E hoje nós vamos mostrar por que às vezes algumas podas nessas pequenas não geram brotos. E de quebra vamos mostrar por que fazer e como fazer uma poda foliar na sua plantinha. Se esses assuntos lhe despertam curiosidade ou interesse, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e aproveitar todas as informações que serão dadas aqui para você. Muito bem, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas por Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, é claro, se não for inscrito, e se possível, divulgue este vídeo nas suas redes sociais. Ajude ao nosso projeto para que estas informações cheguem cada vez mais longe a pessoas que precisam desse tipo de informação. E para isso, é claro, eu peço e conto com a sua ajuda. Pois bem, chega de conversa e vamos ao que interessa, que são as nossas plantinhas KHZDD. Estão lindas, não é verdade? Pois muito bem, nossa vinheta já passou, já estamos de volta, são só 15 segundinhos e a pergunta é: você se inscreveu em nosso canal, se esqueceu? Seu marido chamou, o telefone tocou, não tem problema nenhum, mas se inscreve menino, se inscreve menina, porque o conteúdo de hoje está incrível e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Pois é, essas são as nossas KHZDD. Você vem acompanhando os nossos vídeos. Você se lembra como essas plantinhas estavam no mês passado? Pois é, veja que elas já se modificaram um pouco. Isso é normal, as plantas vão sofrendo por essas transformações morfológicas a partir do momento que a gente vai cuidando delas, não é verdade? Pois bem, 4 indivíduos, 4 representantes, 4 plantinhas diferentes. Isso se dá por conta da genética, nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Em uma das plantinhas, que foi essa daqui, nós fizemos uma intervenção. Então nós vamos deixar para mostrar e comentar sobre essa plantinha por último, tá bom? Então hoje nós vamos começar, deixa eu separar essas duas daqui e vamos deixar essas duas aqui mais no centro. Então hoje nós vamos começar mostrando e falando sobre essas duas plantinhas daqui. Deixa eu virar um pouquinho para você. São duas plantas que estão extremamente sadias, em momentos de desenvolvimento um pouco diferentes, porém com características muito parecidas. Você consegue identificar essas diferenças e características? Pois é, eu vou lhe ajudar. São duas plantinhas que estão com caudex mais ou menos da mesma bitola, da mesma grossura. São duas plantinhas que emitiram galhos, mas nem tantos galhos assim, uma média de 3 ou 4 galhos. São plantinhas que estão mais ou menos na mesma altura. Eu vou abrir essas folhas porque as folhas mais fechadas dão a impressão que essa planta é mais alta, mas eu vou abrir suas folhas para que a gente possa ter uma ideia de altura, tá certo? O que acontece? A diferença básica está no ápice dessas duas plantas. Enquanto esta continua com a predominância de um galho, ou seja, de um galho apical, um galho que vai crescendo sozinho, esta outra daqui já bipartiu o seu ápice. Essa predominância apical foi quebrada e se dividiu em 2 galhos, o que vai favorecer a formação de uma copa mais bonita, de uma copa mais simétrica. E a gente já sabe que nesse tipo de plantinhas, dessas plantas especiais, a gente sempre busca a simetria. Por quê?
Porque a simetria geralmente traz a sensação de equilíbrio. E o nosso cérebro gosta disso. Então são plantinhas que naturalmente, sem intervenção nenhuma, já começa a lhe dar uma possibilidade diferente das obeso. Não é verdade? No sábado passado nós colocamos um vídeo falando sobre anomalias e falamos exatamente sobre essa diferenciação, que um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, tá bom? Então, são plantinhas que vão lhe dar uma possibilidade infinita, uma possibilidade muito maior do que, por exemplo, um obeso que vai subir aquele espetinho com uma flor na ponta. Ah, Mauri, mas eu posso podar meu obeso. Pode, mas dificilmente você vai conseguir em uma obeso desse tamanho, por exemplo, ter uma formação aérea, uma formação de copa como essa plantinha daqui. Por quê? Porque são características diferentes. Voltando para nossas plantinhas. Então, como esse galho apical se bipartiu, se dividiu em dois, essa planta vai me dar uma possibilidade de trabalho, de formação de copa muito melhor do que esta plantinha daqui. Muito bem, nós tínhamos combinado para fazer neste episódio uma poda radical em uma dessas plantinhas, não é? E eu acho que nós vamos fazer essa poda radical, deixa eu escolher aqui uma planta. De repente nós podemos fazer essa poda radical nessa plantinha daqui. Mas, como nós já vamos nesse vídeo fazer uma poda foliar, então eu peço desculpa e licença a vocês para que a gente faça essa poda radical na próxima temporada, tá certo? Que aí a gente já aproveita para ver como está o resultado da poda foliar e então entramos com essa poda radical nessa plantinha, tá bom? Bom, são plantinhas, como eu falei, que estão se desenvolvendo muito bem e nós vamos aguardar um pouco para então fazer as intervenções nesta plantinha na próxima temporada. Inclusive aqui em cima, tá parecendo que é um botão floral, mas na verdade não, é o surgimento de mais duas folhinhas, tá bom? Como essas plantas estão no 8º mês, na verdade eu não me surpreenderia, quase não sai, se elas começassem a florir. Mas eu acredito que nos próximos meses a gente tem umas surpresas bem agradáveis aqui em nosso plantel, nessas plantinhas que colecionamos. Vamos então trocar essas duas por essas duas daqui. Nessas duas daqui nós temos uma situação bem diferente das plantinhas das extremidades que nós vimos agora há pouco. São duas plantas que têm uma quantidade de galhos muito maior do que as plantinhas que nós vimos agora. Mas essa quantidade de galho termina me forçando a tomar ou a antecipar determinadas atitudes, como nós fizemos com essa plantinha daqui, já vamos falar sobre ela. Então vejam vocês que planta maravilhosa. Olha como está a copa dessa planta. Olha a formação desse caudex. O caudex já está extremamente robusto. Veja a quantidade de galhos que brota desse caudex e vem outros galhos. Outros galhos começam a saltar aqui de baixo. É muito interessante, por quê? Porque eu vibro, talvez vocês não estejam acompanhando os vídeos que nós fazemos dessas espécies, dessas variedades, mas é nítida a mudança de característica dessas plantas de talvez 3 meses para cá. Ou seja, elas vinham se comportando como mudinhas até o 5º, 6º mês e agora elas começaram a ficar robustas, começaram a me mostrar uma robustez que até então eu não conseguia perceber. E isso, na verdade, se dá a algumas mudanças no nosso trato. A forma de adubar que nós mudamos, estar sempre atento a um vaso que tenha o tamanho necessário para que ela se desenvolva, para que ela tenha supridas suas necessidades, entre outras coisas. Inclusive, vocês vão ver que na próxima temporada a gente já vai começar a trocar esses vasos, que são potes 15, por pote cuia 21. Por quê? Porque como nós colocamos as plantas todas juntinhas assim, a copa fica muito adensada. Você não tem espaço, muitas vezes, para a luz entrar. E até mesmo para aplicação, né, de inseticida, acaricida, fungicida, quando necessário. Então, a gente vai estar colocando em cuia 21, onde essas plantinhas vão ficar mais ou menos com esse afastamento daqui. Isso tudo faz parte de um trato adequado, de um cuidado adequado para que a sua planta esteja sempre saudável. São detalhes, mas são detalhes extremamente importantes. Vamos voltar aqui
para a nossa pequena. Essa plantinha vai se desenvolvendo de vento em polpa. E nós podemos ver isso por esses sinais de brotamento. Está vendo essas folhas que são verde mais clara? Essas folhas que são verde mais claro são brotamentos novos, são folhas mais novas. E a gente vai deixando essas folhas aqui, por quê? Porque ela vem se desenvolvendo muito bem. Vai chegar um ponto, que não é esse ponto ainda, que vocês vão ver a gente fazer podas sucessivas nas folhas. Isso vai acontecer quando nós acharmos que devemos começar a controlar o seu crescimento. Uma das formas de você reter o crescimento da planta é fazendo poda foliar. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, quando formos ver essa daqui. E é uma planta que está com alguns galhos um pouco mais finos do que outros, é normal, porque os galhos que ela emitiu primeiro vão se desenvolver e vão engrossar mais do que os galhos que foram emitidos mais tardiamente. Mas já dá para ver aqui, por exemplo, que a sua copa está extremamente adensada, o que me deixa muito feliz, afinal de contas, essa KHZ é uma arábica magnífica, né? E daqui a um tempo, com certeza, a gente vai estar fazendo algum trabalho para melhorar ainda mais a estética dessa plantinha. Estou muito feliz com essas plantas. É uma plantinha que eu recomendo muito. Se você gosta de plantas com essa estrutura, faça uma visita em nossa loja que você vai gostar do que nós temos lá. Bom, nós vamos então mostrar ou falar desta plantinha daqui. O que é que vocês acham dessa planta? Eu acho ela linda. Apesar de tudo, eu acho a mais bonita de todas. Mas você se lembra o que nós fizemos com essa plantinha no verão passado, ou seja, no mês passado? Não. Então eu lhe aconselho a correr para assistir o vídeo, tá bom? Porque no vídeo nós fizemos uma poda apical. Tinha um galho que saía aqui, chamava a atenção. E essa plantinha tinha essa predominância apical. Com isso, o que acontecia? Esses galhos que estavam mais baixos tendem a se desenvolver menos, a crescer menos. Eles estacionam. Você já deve ter visto isso em alguma plantinha que você tem aí. No caldex ficam vários galinhos pequenos e do meio desses galinhos sai um galho que vai parar lá nas nuvens, na verdade. Então, a predominância está neste galho que vai parar nas nuvens, que a gente chama de galho apical. É para o ponto mais alto da sua planta, ou seja, este galho, que a planta manda uma quantidade maior de hormônios de desenvolvimento e crescimento. É neste galho que a planta vai priorizar o surgimento de novas folhas e, quem sabe, de novos galhos. Então, enquanto este galho estiver presente na sua planta, esses galinhos que estão mais baixos vão ficar meio que adormecidos. Então, o que é que nós fazemos? Nós quebramos essa predominância podando este galho. Quando nós podamos esse galho, os hormônios de crescimento não vão mais para aquele ponto que estava mais alto. Qual o ponto mais alto que está agora na planta? São os galinhos que estão mais ou menos no mesmo tamanho. Então, esses hormônios de crescimento vão vir praticamente de forma igualitária para todos os galinhos. Um detalhe importante é que você não deve podar esse galho na altura dos galhos mais baixos ou dos demais. Você tem que cortar esse galho mais baixo do que os galhos que estão no seu entorno. Por quê? Porque senão ele vai brotar novamente e vai voltar a ter uma predominância apical. Não aconteceu isso daqui. Por quê? Porque não houve brotações no galho que nós cortamos. E algum de vocês saberia por que este galho que nós cortamos não gerou novos brotos, já que tem 30 dias mais ou menos que nós fizemos essa poda, e 30 dias nós sabemos que é um tempo mais do que suficiente para a plantinha começar a brotar. Ela começa a brotar geralmente entre 15 e 20, 25 dias. Começam a surgir esses brotinhos. Nesta planta não aconteceu isso. Por que será? Eu vou dar uma dica para vocês. Isso tem a ver com a copinha que se formou aqui. O que é que tem, a maioria, a copa a ver com a brotação de um galho? Tem a ver. Por quê? Você se lembra que a gente fala que o sol é extremamente necessário para essas plantas? Você se lembra que a gente sempre fala que o sol é um estimulante natural para essas plantas? O sol estimula a floração, o sol estimula o desenvolvimento, o sol estimula e mantém as vagens
né, sadias, e o sol estimula a brotação dos galhos. Se o sol vai estimular esta brotação nestes galhos ou nos galhos que nós fizemos poda, e se aqui dentro não está chegando o sol porque a minha copinha está muito adensada, lógico que vai ser mais difícil acontecer um brotamento aqui dentro. Foi o que aconteceu na verdade. A falta de sol, de incidência solar dentro ou que pegasse esse galho, fez com que ele se mantesse adormecido, as suas gemas ficaram adormecidas. O que na verdade aqui para mim não é um problema, já que a minha copinha está super bem formada. Já peguei até a tesoura, né? Já sabe o que vai acontecer. Bom, nesta plantinha eu vou promover uma desfolha nela, para que a gente possa ver este galho que foi podado e para que a luminosidade consiga entrar. E vamos ver então se no mês que vem, quando nós fizermos o novo vídeo dessa plantinha, vai haver alguma brotação neste galho que com certeza a partir de agora vai tomar sol. Vamos ver o que vai acontecer? Uma tesoura de poda, tá? É mais fácil de você podar, mas você pode usar também, se você quiser, um estilete ou a sua faquinha. Eu só não recomendo que você faça com a mão, que você vá puxando as folhas para baixo, porque você pode ferir esses meristemas e aí a gente não vai ter mais nenhuma brotação aonde antes havia uma folha. Então vamos fazer a tesoura cantar, né? Então fique aí que o negócio aqui vai ser bom. Eu vou sempre efetuando esses cortes perto do galho, tá? O que é que geralmente eu faço? Eu deixo uma ou duas folhinhas só por galho, tá? Por quê? Porque desta forma eu também não privo a planta de sintetizar energia através da fotossíntese. Não é um trabalho complicado, tá? É um trabalho que requer um pouquinho de atenção, porque às vezes sem querer a gente pode terminar cortando a ponta de um galho, né? E não é isso que a gente quer. No vídeo eu devo dar uma acelerada, mas a gente vai ver o resultado já já. E a estrutura da planta vai se mostrando. É uma planta, gente, que eu sempre digo o seguinte, é bonita com ou sem flor, tá? Eu acho que esse é a grande vantagem e a grande diferença desse tipo de planta. Que eu diria para vocês até o seguinte, está ganhando, né, as arábicas cada vez ganha mais admiradores, vamos falar assim. Como eu falei para vocês, tente fazer isso, tá? Com um pouquinho de calma, não precisa ter pressa, porque às vezes está nascendo um galinho e aí você termina sem querer cortando. Então não precisa ter pressa. Então estamos finalizando aqui o nosso trabalho de poda foliar. É engraçado porque nunca parece que tem tantas folhas. Bom, acabamos de fazer o nosso trabalho de poda, tá? É muito importante que essas folhas que caem no vaso sejam retiradas por uma questão extremamente simples. Se essas folhas ficarem aqui em cima do substrato, elas vão começar a se degradar, se decompor, não é? Porque você está regando, e aí vai gerar um ambiente extremamente úmido, propício às vezes para o surgimento e a propagação exatamente, de fungos, e a gente não quer fungos agora na nossa plantinha, concorda? Dá para ver perfeitamente a formação que essa plantinha tem. Veja você que aquela copinha toda que estava aqui era resultado de 3, 4, 5, 6, 7 galhos e um galho que bipartiu aqui em cima. Dá para ver aqui que nós temos um galho, que este galho foi o que eu falei, que não teve nenhuma brotação. Vocês podem ver, deixa eu cortar aqui mais essas duas folhinhas daqui. E essa outra daqui, pronto. Deixa eu ver um ângulo bom aqui para vocês. Deixa eu tirar essa plaquinha aqui e botar para o lado de cá. Neste ângulo aqui dá para ver bem, eu vou trazer a câmera para que vocês possam ver, dá para ver o galho que nós podamos. E veja como ele está mais baixo do que os demais. Isso é muito importante para que a gente não tenha aquela situação que eu falei há pouco, deste galho voltar a brotar e voltar a ter uma dominância apical, tá certo? Então, nós vamos fazer um experimento com esta plantinha. Como nós tiramos as folhas, o que é que vai acontecer com essa planta agora? Quais são os benefícios de uma poda foliar?
ela não vai precisar mais de tanta energia porque nós tiramos muitas folhas. E ela também não vai gerar muita energia porque também nós tiramos as suas folhas, ou seja, ela vai sintetizar menos a luz, vai ter menos fotossíntese e com isso vai gerar menos energia. Ela vai poupar essa energia toda no caldex, então o caldex geralmente fica mais rígido. A mesma coisa vai acontecer nos galhos, os galhos também tendem a ficar mais rígidos, mais robustos, tendem a engordar um pouquinho. Vão vir novas brotações, inclusive espero que venha neste galho que nós cortamos. A poda foliar também segura o tamanho da planta, retarda o seu crescimento, não o seu desenvolvimento, mas o seu crescimento, né? Ela vai segurar a plantinha menor. E com a poda dessas folhas, a gente termina estimulando também o surgimento de novos brotos, mesmo que a gente não tenha efetuado a poda como foi feito aqui. Então nós podemos ver, por exemplo, que aqui na base desta haste ou deste galho está surgindo um galho bem pequenininho, né? Isso talvez tenha sido, inclusive, estimulado por essa poda que nós fizemos aqui, tá? É aquela velha conversa, né? Deus, quando fecha uma porta, abre uma janela. É mais ou menos o que acontece com a planta. Quando você poda um galho, ela tenta recuperar aquele galho ou tenta emitir este galho que você podou em outro lugar, tá bom? Essa plantinha vai ficar agora em observação. Não preciso tomar nenhum tipo de cuidado. Ah, Mauri, você cortou as folhas, tem que botar canela, tem que botar antifúngico, não tem que botar nada. A única coisa que essa pequena vai precisar é de sol. Então, essas plantinhas vão voltar para o mesmo lugar onde ela estava e essa daqui vai acompanhar. Por quê? Porque nós só fizemos uma poda foliar. Então, não precisa, por exemplo, pegar essa plantinha e botar na sombra. Eu estou querendo estimular esta planta. Você se lembra que nós falamos agora há pouco? E eu não vou estimular ela deixando ela na sombra. Eu vou estimular ela levando ela para o sol, levando ela para o sol, para que ela receba esses raios solares, receba essa iluminação direta, essa incidência solar direta sobre ela e com isso ela então comece a estartar os seus processos e venha recuperar essa copa com brotação de folha e com brotações de galho, tá certo? Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje, né? Essa é a nossa KHZ-DD, uma plantinha extraordinária. Eu espero que de fato vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e que esse aprendizado possa contribuir para o manejo das suas plantas aí na sua casa. Espero que você possa efetuar, quem sabe, uma poda foliar ou duas ou três em algumas plantinhas e depois compartilhar conosco o resultado, tá certo? Se você gostou do vídeo ou se ficou alguma dúvida, né, não tenha vergonha, bote aqui nos nossos comentários que ajuda muito. Não se esqueça de dar o like caso tenha gostado. E é claro, eu não posso encerrar o nosso vídeo sem mandar beijos. Exatamente. Beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, como eu, como as nossas plantinhas e como a nossa carequinha. Muitos, mas muitos, mas muitos, muitos, muitos beijos recheados de tudo que existe de melhor nesse universo para você, tá certo? Como sempre, deixamos 2 conteúdos aqui. Em um deles, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a playlist de todos os vídeos da nossa plantinha. Então você vai poder ver ela desde pequenininha até esse vídeo que você está vendo agora. E no outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra planta que vai lhe surpreender demais. Assista e depois me diga o que você achou, tá bom? Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve, aonde? Claro, aqui no nosso canal. Quando? No lançamento de mais um vídeo, ou quem sabe em uma de nossas lives que fazemos sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas. E se você quiser aprender um pouco mais, então venha para o nosso grupo de tutoria do WhatsApp. Como eu faço isso, Mauri? Torne-se membro. Pois é, torne-se membro, venha participar desse grupo exclusivo e venha conviver, venha discutir, venha aprender um pouco mais sobre essas plantinhas maravilhosas. Então vou ficando por aqui mais uma vez. Até a próxima e bye bye.